Olá, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu creio que sim, né? Meus queridos, um abraço aí à nossa família, a família do Evangelho Eterno, a família do Evangelho Eterno, a verdade ocultada, a família do Evangelho Eterno, limpos pelo Evangelho Eterno. Meus queridos, eu tenho convicção e eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não chegaram ao conhecimento da verdade no que diz respeito ao reino de Deus. Mas por quê? Porque muitas pessoas acham que o reino de Deus é um reino literal, aonde Jesus deveria vir, voltar. Não sei se é como Messias, não sei se é como Cristo, não sei se é como Jesus de Nazaré, não sei se é como Deus, eu não sei. Mas muitas pessoas, inclusive alguns judeus, ainda esperam o Messias voltar. Mas eles esperam um Messias rico, que deveria nascer em berço de ouro, não numa manjedoura como foi o Jesus de Nazaré. E na contramão disso, a igreja evangélica ela segue o mesmo passo, o mesmo caminho. Mas por quê? Porque não foi ensinado para a igreja evangélica. Ricardo, você quer aparecer? Vem cá, vem. Aqui está o meu neto, ó. Eu estou gravando e ele fica sentadinho no sofá e só ouvindo, né? Ele estuda a parte da tarde. E hoje não tem aula, né? Que o colégio dele tá... Os alunos vai participar da feira do livro, né? E hoje não tem aula, só está esperando o horário dele sair. E fica aqui, como ele mora do lado da minha casa, não é? Onde meu filho está construindo a casa dele, o pai dele no caso, né? Então ele fica aqui comigo quando eu estou em casa, ele fica aqui assistindo, gosta de desenhar, treina para ser goleiro, quem sabe um dia, né, irmãos? Quem sabe vocês vão conhecer o Arthur adulto, né, defendendo algum time aí no Brasil, né? Estou profetizando não, que eu não sou profeta, mas tudo, a nossa vida é determinada por Deus. Todo mundo quando chega aqui, chega com um propósito, não é? E o Arthur não é diferente, né, Arthur? Dá um tchauzinho lá. Amém? Bom. Então, meus queridos, a igreja evangélica, o que aconteceu? Durante muito tempo, a igreja evangélica, os membros da igreja, que eles chamam, né, de igreja, eu sou filho de Deus no espírito. Mas vai explicar isso para um religioso? Ele não entende de jeito nenhum. Então, a Bíblia, ela deixa claro que o reino de Deus, ele não é um reino físico. Não é o reino para você viver mandado por Deus, literalmente falando, você vendo a presença de Deus, ou a figura, o personagem Deus mandando na sua vida. O reino de Deus, ele é espiritual. E aqui nesse capítulo 5 de Efésios, Paulo dá uma palhinha, não detalha muito não, mas Paulo dá uma palhinha do que seria o reino de Deus. Eu vou ler alguns versículos para você entender. Então, a igreja evangélica, ela foi ensinada de que para você viver o reino, você teria que sair daqui, talvez morrer, depois ressuscitar e voltar para o céu.
Mas olha que contradição grande que esses líderes religiosos eles cometem. A Bíblia nos diz que no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7, que quando a pessoa morre, o que volta para a terra, é bom você prestar atenção no verbo volta, porque você só volta para um lugar de onde você veio. Por que é só o corpo físico do ser humano que volta? Você pode colocar aí entre parênteses. Por quê que só a carne humana que volta para a terra? Porque ela veio da terra, ela é feita de terra, ela é feita do pó da terra. Mas por que a Bíblia não registra que o Espírito de Deus dentro de nós, por que a Bíblia não resiste que esse Espírito também volta para a terra? Porque ele não veio da terra. E eu estava debatendo, não. Eu estava conversando com um pastor, que ele também ele é formado nessa teologia barata que tem aí, que só ensina a manipular pessoas. Eu estava conversando com ele sobre a palavra espírito de Eclesiastes 12:7. Aquele espírito de Eclesiastes 12:7 não deveria estar com E minúsculo. Porque o que volta para Deus não é o espírito do homem, não é o psique, não é o pneuma, não é o roac. Quem volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. É o Paracleto. Então, existe uma contradição em Eclesiastes 12:7. Talvez para as pessoas pensarem que o que volta para Deus é o espírito do homem, e não é. É o Espírito de Deus que está dentro do homem que volta para Deus. Mas, Alberto, o que seria o Espírito de Deus dentro de nós? O Paracleto é o Espírito de Deus que te dá capacidades, que te dá inteligência, que te dá força para você superar os obstáculos da vida. É o Espírito de Deus que te dá inteligência para você entender como que se vive o reino de Deus na terra. É o Espírito de Deus que faz você saber coisas sem você ter estudado o assunto. Como assim? Você lembra dos discípulos, né? Lá em Jerusalém, no cenáculo. Por que o Espírito Santo veio sobre eles? Para capacitá-los a falar em outras línguas que eles não sabiam. Como que eles falaram línguas estrangeiras sem fazer uma faculdade? Mas fizeram a faculdade, sim. Mas quem deu aula foi o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não precisa de que você se esforce com o seu próprio eu para realizar alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele diz assim, ele disse, na verdade, não diz, ele disse: sede, pois, sede, vírgula, pois, vírgula. Então ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Muita gente, sem respeitar a ortografia,
eles falam assim que Paulo diz: sede, pois, meus imitadores. Não, Paulo não disse isso. Ele disse assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele não colocou ele em primeiro lugar, ele bota Deus em primeiro lugar. Quando ele diz sede, pois, meus imitadores, mas antes ele diz para ser imitadores de Deus. Você consegue apontar algum líder religioso do sistema que imita Deus? Ou pelo menos que imitou Paulo? Ou que imita Paulo? Se você disse sim, então todos os líderes religiosos deveriam ser solteiros. Não é? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas, olha o advérbio, mas a prostituição, existe dois tipos de prostituição na Bíblia: a prostituição espiritual e a prostituição física. A prostituição espiritual, o que significa? Você fazer por dinheiro aquilo que deveria fazer por amor. E a prostituição física, não preciso detalhar, né? Você sabe o que é. Você sabe o que é. A pessoa que vende o corpo para ganhar dinheiro. Não é? No sentido espiritual, é aquilo que você deveria fazer por amor, mas você faz por dinheiro. No sentido espiritual, os vendilhões da palavra, os vendilhões da Bíblia, os vendilhões que, além de vender a Bíblia, a palavra, tem Jesus como um garoto propaganda, ainda usa a Bíblia para enriquecer. Esses são os prostitutos espirituais. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vocês, porque isso convém aos santos. Nem torpeza. Sabe o que é torpeza? Torpeza é as pessoas que usam palavras de baixo calão. Então essa é uma pessoa torpe, que comete torpeza. Então, palavra de baixo calão é pessoa torpe, que comete torpeza. Nem conversa tola. Sabe aquelas conversinhas de esquina? Aquelas conversinhas de salão de beleza? Sem generalizar. Aquelas conversinhas nos grupinhos das religiões. Aquelas conversinhas de meio de rua, que você perde tempo ali tentando falar a verdade para alguém, mas alguém não aceita. Nem chocarrice. Você sabe o que é chocarrice? É aqueles grupinhos que, quando vê alguém falando do Evangelho Eterno, aí esse grupinho aponta o irmão ou a irmã e fala: olha lá, bobado, olha lá, otário, olha lá, o idiota. É assim que nós somos chamados. Esses são um grupo que cometem chocarrices. Chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Você sabe o que é ação de graça, né? Ação de graça. Ação é o quê? Prática. Graça é o quê? Graça, você acha que é um momento em que Paulo viveu? Graça é o quê? É de graça?
Graça é o quê? Ações de graça. O que é para você? A Bíblia diz que Deus ele achou graça em Noé. Você viu que a graça aqui no caso estava em Noé e não em Deus? Deus achou graça em Noé. O que é graça? Ao contrário de desgraça. É uma pessoa privilegiada por algum ato de bondade. Graça é uma pessoa privilegiada por algum ato de honestidade, de sinceridade, de virtualidade. Isso é graça. Paulo diz: ações de graça. Ação de graça é você cometer bondade com alguém, é você praticar bondade com alguém. Isso é ação de graça. Agora preste atenção que Paulo usou aqui pejorativos negativos. Pejorativos. Ele falou assim, ó: prostituição, pejorativo. Cobiça, pejorativos. Torpeza, pejorativos. Conversa tola, pejorativos, negativos. Chocarrices, pejorativos. Então Paulo vai dizer aqui, ó, mas nenhum, vocês fiquem sabendo, Paulo diz, que nenhum devasso, pejorativo. Impuro, pejorativos. Avarento, pejorativo. Que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e nem no de Deus. Cristo reinou quantos anos? A figura de Cristo, 40 dias. Desde a sua ressurreição, quem morreu foi Jesus de Nazaré fisicamente. Acabou aquela nomenclatura Jesus de Nazaré, acabou na cruz. Ela iniciou lá em Belém, lá na manjedoura. Jesus de Nazaré, e terminou na cruz. Foram quantos anos? 33 anos que Jesus, ele veio falar sobre o reino. E Cristo, 40 dias. Foi o tempo que ele ficou na terra depois de ressuscitado. Aí ele diz: vocês bem sabem que nenhum impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino de Deus era qual? Ou deveria ser qual? O reino de Deus. O próprio Paulo vai responder no versículo 9. Vamos ler o 6. Ninguém vos engane. Ninguém engane vocês, Efésios, com palavras vãs, ou seja, palavras que não têm proveito. Eu não gosto de conversar com pessoas que você não aproveita as palavras. Eu não tenho essa característica, não é o meu perfil. Eu gosto de conversar coisas boas e com pessoas que entendem das coisas. Agora, pessoas que ficam fazendo a gente perder tempo, palavras vãs, eu não gosto. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você vai perder tempo? Hein? Portanto, não sejais participantes com eles, está vendo? Porque outrora vocês eram trevas. Eram trevas por quê? Porque viviam sem luz. A luz era quem? Você sabe, né? João capítulo 1. A luz veio ao mundo e muitos rejeitaram ele, rejeitaram a luz. A luz era o próprio Deus na figura de filho. Paulo diz: pois outrora vocês eram trevas. Trevas não significa inferno, nem casa de Satanás.
trevas é falta de luz. Aí Paulo diz: antes, porém, condenai-as. Paulo diz, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai então como filhos da luz. Porque é do fruto da luz, entre parênteses, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Como esse versículo 9 aqui está entre parênteses, ou seja, não é uma coisa muito confiável que o Paulo escreveu, porque está entre parênteses, pode ser um acréscimo. Eu vou ler Romanos, capítulo 14. Combinado? Vamos sair fora daquele ali, porque está entre parênteses. Então vamos ver outra confirmação aqui. O que seria o reino, não é? Lá está falando que é bondade, é justiça e é amor. Mas, para a gente confirmar, nós voltamos aqui. Nós viemos, na verdade, em Romanos, capítulo 14. E vamos terminar o vídeo. Versículo 15. 16 e 17 eu vou ler. Romanos, capítulo 14. 15, 16 e 17. Se por causa da comida você contrista teu irmão, esse contrista, meus queridos, é duas palavras numa só. É contrariar e entristecer. Contrista significa contrariar e entristecer. Então Paulo, ou o nosso irmão aqui, que traduziu, o editor, ele botou contrista, porque é duas palavras numa só. Se por causa da comida se contrista teu irmão, você já não anda conforme o amor. Não é assim que muita gente faz? Muita gente crente. Mostra esse versículo para um religioso. Fala assim: olha, vocês condenam as pessoas porque estão usando bermuda. Vocês condenam as pessoas porque está usando batom, porque está usando short, porque está usando sunga, cueca na praia. É a mesma coisa. Se por causa da comida vocês contristam teu irmão, você já não anda conforme o amor. É assim que anda a religião. Aí Paulo fala assim: não faças perecer por causa da sua comida. Poderia ser por causa da sua roupa, por causa da sua o seu jeito, da sua natureza. Não faças perecer, não é? Por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Paulo diz: não seja blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? É justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Isso é o reino. E por que ele escreveu que nenhum devasso, nenhum pilantra, nenhum homicida, nenhuma pessoa que pratica, não é, aquele tipo de contaminação que ele escreveu lá, a pessoa que vende o corpo, no caso espiritual, ele não poderia participar do reino? Porque como que alguém vai participar do reino, que é justiça, é alegria no Espírito Santo, sem essas qualidades? Você entendeu, querido, o que é o reino? Tire suas conclusões estudando a Bíblia. Deus o abençoe. Estamos juntos. Amém.